Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma aula para vocês. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 11. Vamos falar um pouco de Adonias ou Salomão. O nosso texto base hoje está lá em Jó 42:2, que diz assim: Bem sei que tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E é isso, pessoal. Vamos para a nossa aula. Vocês acham que sua família é complicada? Hein, pessoal? Nós sempre achamos a família do outro mais legal, do coleguinha da escola, o pai, a mãe dele, a gente acha que é muito melhor do que a nossa. E em algum momento a gente vai achar isso, a gente já achou isso, não é mesmo? Mas todas as famílias são especiais, elas têm particularidades, e não há família que não precise de ajustes. Sempre há uma coisa ou outra que poderia melhorar. Precisamos estar atentos a isso. A família de Davi não era diferente. E pelo que parece, havia muitos problemas que precisavam ser resolvidos. Os livros dos reis falam da época da monarquia em Israel. No começo do livro de Samuel, Israel era governado por juízes. O último juiz foi Samuel. O primeiro rei foi Saul. Davi já estava muito idoso. Ele tinha um filho chamado Adonias. Provavelmente era o filho mais velho depois da morte de Absalão. Assim como Absalão, Adonias tinha boa aparência, o que era uma vantagem para alguém que desejava o trono. Davi nunca o havia contrariado e ele foi criado sem limites. Não havia costume ou lei que definisse quem seria o sucessor de Davi. Quem decidia era o próprio rei. Adonias, então, tomou a frente e disse que ele seria o rei. Ele arranjou o carro de guerra e cavalo. Providenciou também 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era oficial do exército do rei, Davi, e ele passou a ajudá-lo com o apoio também de um sacerdote. Ele providenciou uma cerimônia e se autodenominou rei. Isso é, Adonias assumiu o reinado à sua maneira. Nem Natã, o profeta, os valentes de Davi, nem seu irmão Salomão foram convidados para a festa de coração. A mãe de Salomão, Betseba, ficou sabendo que Adonias fez e falou com o rei tudo o que estava acontecendo. Ele fez um pedido. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor diga quem será o rei em seu lugar. Enquanto Betseba estava falando, Natã, o profeta, chegou ao palácio, reverenciou o rei e perguntou: Rei Davi, por acaso o senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Estão comendo e bebendo, e com ele gritando: Viva o rei Adonias! O rei Davi disse a Betseba que ainda naquele dia ele cumpriria a promessa que havia feito e que Salomão, filho de Betseba, seria o rei em seu lugar. Ela se alegrou muito e agradeceu ao rei Davi. Davi mandou buscar o sacerdote, o profeta Natã e Benaías. Disse a eles que Salomão deveria montar na sua mula e que o levasse para outra cidade. A realeza usava os burros e as mulas como montaria, e ao ver Salomão montado na mula que pertencia ao rei Davi, isso deixaria claro quem foi escolhido por Davi para ocupar o trono. Então Salomão montou na mula que pertencia ao rei Davi, e as pessoas chamadas por Davi o acompanharam até a fonte de Gion. O sacerdote pegou o chifre e azeite e ungiu Salomão. E vocês lembram, pessoal, que também foi dessa forma que Samuel ungiu a Davi? Vocês se lembram? Então, como Davi, orientado, eles tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Salomão foi à frente e o povo atrás dele. Tocava gaitas e alegrava-se. Era tão grande a gritaria que parecia que a terra estava se abrindo. Imagina só! E lá na festa de Adonias, os convidados também ouviram a gritaria do povo lá fora. Então o comandante, Joabe, perguntou: O que significa isso? Esse ruído da cidade alvoroçada? E logo eles ficaram sabendo que o rei Davi havia constituído rei a Salomão. Souberam que Salomão foi ungido rei e toda a cidade se entusiasmou com a notícia. Agora Salomão, o novo rei, já estava sentado no trono do reino.
Os convidados de Adonias se apavoraram com a notícia. Rapidamente eles se levantaram e foram embora. Naquele momento, Adonias teve muito medo do que poderia acontecer com sua vida, e ele tinha razão para isso, não é mesmo? Afinal, ele havia tentado tomar o reino à força, aproveitando da velhice de seu pai, achando que seu pai não ia desconfiar de nada. Ai, ai. Ei, Adonias. Contaram a Salomão que Adonias estava com muito medo dele. O novo rei disse que se Adonias fosse um homem do bem, nada de mal iria acontecer com ele. Salomão mandou trazê-lo à sua presença. Imaginem como Adonias se sentiu diante do irmão, pois ele tentou o passar para trás. Agora, esse mesmo irmão estava sentado no trono como o rei de todo Israel. Ao ver o rei, ele se reverenciou, se curvando diante dele. O rei Salomão mandou que ele fosse para casa. Algum tempo depois, Adonias foi morto. Começava o reinado do grande sábio, rei Salomão, em Israel. Pessoal, um detalhe nessa história me chamou muita atenção. Davi, ele era um rei muito poderoso, mas o seu filho Adonias jamais tinha ouvido um não de seu pai. Isso não foi nada bom para a formação do caráter dele. Como não sabia ser contrariado, achou que poderia decidir no lugar de seu pai, quem seria o próximo rei. Mas os planos de Deus eram outros. E apesar de Davi não ter sido firme com seu filho, o Senhor queria que ele fosse agora. Pois os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso nos mostra que não devemos atropelar a vontade de Deus, em nome da nossa própria vontade. Só o Senhor sabe os planos que Ele tem preparado para cada um de nós. Não devemos nos preocupar se Deus fará diferente na vida do seu irmão ou do seu melhor amigo. O importante é que vocês tenham a plena certeza de que os planos do Senhor para a sua vida se cumprirão. Pessoal, Deus conhece as nossas vidas, Ele esquadrinha o nosso caminhar, os nossos pensamentos. Deus nos conhece desde antes da nossa formação. Ele sabe de tudo. Deus cuida de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Nós não devemos ficar preocupados e achando que podemos agir com a força dos nossos braços ou pensando que a gente sabe de todas as coisas, mas a gente não sabe, pessoal. A gente deve buscar a Deus todos os dias, buscar a vontade dele para as nossas vidas e entender e estar disposto a fazer a vontade dele. Dispostos a obedecer a Deus, que nós possamos obedecer ao Pai todos os dias, ler a palavra, estar em jejum e oração, estar perto do Pai. É isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham a plena certeza de que os planos do Senhor para a sua vida se cumprirão. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa manhã de domingo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai, porque os seus planos são perfeitos, Pai. A sua vontade, Pai, é perfeita. Muito obrigado porque o Senhor está cuidando da gente. Meio a essa pandemia, meio a tudo que está acontecendo, Pai, o Senhor está aqui do nosso lado. O Senhor cuida da gente, o Senhor acalma nossos corações, o Senhor traz uma paz, Pai, que nós não podemos explicar, mas sabemos que essa paz vem de Ti, Pai. Muito obrigado por isso, muito obrigado pelas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai, leva-nos para a Tua presença. Faça-nos, Pai, crescer uma vontade de Te buscar, de Te servir, uma fome e uma sede por Ti, Pai, uma vontade de ler a Tua palavra. Dai-nos entendimento da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Pai, e nos leve para perto de Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, perdoa os nossos pecados, nos abençoe nesse domingo e no restante da nossa semana, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, é no Teu nome que nós iremos agradecermos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal, que vocês tenham uma ótima semana. Tchau!